Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e nós vamos iniciar um outro livro dentro dos livros da codificação. Um livro que eu até sabia que ele existia, mas eu nunca tinha procurado. Em função do fato de estarmos fazendo esse trabalho de o estudo das obras de Kardec, apresentando aqui de forma resumida, para que você desperte a vontade de ler, aí eu tive acesso a esse material desse livro chamado Obsessão. E é realmente muito, muito interessante. Como interessante foi a redescoberta do livro Céu e Inferno, do livro Obras Póstumas. Esse livro, Obsessão, ele tem 257 páginas e é atribuído a Allan Kardec a autoria do livro. Na verdade, é uma compilação de um monte de material que Kardec deixou lá na Revista Espírita e em outros apontamentos, juntou-se e construiu esse livro. Ele começa com um capítulo falando o que é a obsessão, né? E Kardec vai criar essa definição de a influência de um ser sobre outro. Pode ser de um desencarnado sobre um encarnado, ou o inverso, um encarnado sobre um desencarnado, um encarnado sobre outro. A gente vê muito disso, né? Uma pessoa que obsedia a outra. Sim, sem dúvida. Mas aqui ele vai falar mais exclusivamente da obsessão clássica de um espírito desencarnado obsediando um encarnado. Muito bem. Ele vai nos falar que esse processo obsessivo, que é extremamente importante, mas extremamente importante para médiums, para todo aquele que quer se aprofundar dentro do contexto da espiritualidade, dos desafios que esses estudos nos levam, porque estamos todos à mercê de ser obsediado. Não que vamos chamar assim, a culpa é dos espíritos. Não. Como não? É clássico aquela ideia de que ele tem obsessão, o culpado é aquele espírito obsessor está obsediando aquela pessoa, coitadinha. Não está correta essa colocação. O espírito obsessor é uma pessoa desencarnada que está revoltada, está desequilibrada, sim, sem dúvida nenhuma, a ponto de querer a morte daquele encarnado. Há outros que, não só do encarnado, mas de toda a sua família ele quer destruir. Ele está revoltado. Por quê? Porque ou a família, ou apenas o encarnado, em outra encarnação, prejudicou ele muito. Sim. Se coloca na posição de um obsessor. Como? Eu vou explicar. Você tem uma vida maravilhosa. Você tem sua esposa, ou seu marido, seus filhos, você tem sua casa, você vive uma vida que você sempre pediu a Deus. E num dado momento uma criatura entra nesse contexto e derruba tudo, e quebra tudo, e acaba com tudo. Acaba o esposo perdendo o emprego, ou a esposa ficando doente. Alguma coisa acontece de muito grave em função de uma atitude de um terceiro ou de uma terceira que envolve. Não estou falando só o fato de traição, de envolvimento amoroso. Não é isso. Estou falando no completo. Eu tenho uma vida maravilhosa e de repente a vida foi tudo pro buraco porque aquela pessoa me prejudicou profissionalmente, de algum jeito. E eu vou à morte, eu desencarno. E lá na espiritualidade, eu tenho acesso. Aquela criatura te prejudicou. Eu sei que foi ela, porque quando eu estava aqui na vida, eu sei que foi ela que me prejudicou. Então na espiritualidade eu já sei. E agora eu estou do outro lado da vida. É muito comum as pessoas se vingarem. As pessoas, agora eu vou me vingar, porque agora ele não pode fazer nada. Ele está na vida dele boa, lá na vida física, e eu aqui me prejudiquei. Acabou tudo aquilo que eu tinha.
a revolta, o ódio aparece. Isso acontece com grande maioria. Então, é muito comum você ter aquela colocação de que o obsessor é do mal e o obsediado é bonzinho. Na verdade, em outras encarnações, isso pode ter sido exatamente o contrário. Devemos orar pelo obsediado e orar pelo obsessor. Nós temos que orar pelos dois. Temos que tratar o obsediado e tratar o obsessor. Bom, mas quais os tipos de obsessão? O livro vai então falar. Como se aprende lá no livro dos médiuns, se aprende na literatura espírita extensa. Divaldo tem livros sobre obsessão. O comandante Edgar Ramon tem, o Emmanuel tem, o André Luiz tem. Nossa, obsessão é um assunto muito trabalhado na doutrina espírita e, para mim, um dos mais importantes. Por quê? Porque todos nós temos uma parcelinha de obsessão, pessoal. Ah, eu não tenho. Ah, então está mostrando que tem. Todos nós temos uma obsessão pequenininha, mais ou menos, grande. É dividido em... O Kardec ele classificou em 3 tipos. Obsessão simples, influência leve e temporária. Você tem uma obsessão simples em função de uma perda de emprego, um problema familiar, alguma coisa. Que através de um trabalho de passe, através de uma mudança de pensamento, uma atitude que você toma, você se elimina dessa obsessão. Ela não é uma obsessão pesada. Depois vai para um nível mais profundo, chama-se fascinação. Engano profundo, onde a vítima acredita plenamente no espírito obsessor, por isso que ela está fascinada. Ela acha que ela é a melhor bolacha do pacote, ela está certa e o mundo está errado, tudo que ela faz é o correto, os outros não sabem fazer nada. Então essa fascinação pega muito os médiuns, sim. Os médiuns que acham que, não, comigo, aquele espírito ele só fala comigo, ela não fala com ninguém, não, só eu que posso dar comunicação. Nossa, isso não existe, pessoal. Não, mas ele é o meu mentor, e daí? Bom, enfim, obsessão, fascinação, ela é complicada. Não vai ser 5 minutos de distração que vai eliminar. É um trabalho intenso no centro espírita, depende da profundidade do problema, você vai ter que fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico. Claro, você vai chegar no psicólogo e falar, viu, eu estou fascinado com o problema de um espírito que está me tormentando. Não, não é assim que a coisa vai acontecer, porque eu não acredito que eu estou. A obsessão simples, eu não estou legal. A fascinação, eu estou ótimo, está tudo certo. O mundo está errado e eu estou certo. É complicado. E isso vai exigir muito trabalho para ser eliminado, muita conscientização, muita análise profunda do médium. O médium reconhecer que ele está com um problema obsessivo. E aí nós chegamos num ponto terrível que chama-se subjugação, domínio completo sobre a vontade do indivíduo. É o que a Igreja Católica tem um outro nome no lugar de subjugação, possessão. A Igreja Católica vai chamar de possessão. E aí faz-se filmes, aquela coisa arada toda, né? Mas a subjugação, ela pode chegar até a levar a pessoa a ter um comportamento de uma pessoa mentalmente desequilibrada. A subjugação pode levar uma pessoa a ficar mentalmente desequilibrada. A subjugação, ela confunde com um problema mental. Aí, nesse estágio, há casos que a pessoa não tem solução. Sim, ela reduz, ela fica bem, mas o espírito vamos usar uma palavra bem popular, ele se cola tanto que não tem mais solução. Ela vai passar a vida inteira com esse acompanhamento. Bom, aí vem aquela história, quais são as causas da obsessão? Porque veja, eu estou bem, de repente eu começo a ter um comportamento estranho, eu começo a ter muita irritabilidade, uma série de coisas, e eu percebo que eu estou perturbado.
Mas eu tenho essa consciência. Eu procuro a casa espírita, faço tratamento. Eu brinco quando eu dou os cursos de mediunidade, eu brinco dizendo assim, você não está se sentindo bem? Está sentindo que... Então, sai, pega a bolsa, vai para o shopping. Lá está tendo uma promoção daquele sapato que você quer comprar, está em 4 vezes no cartão. Vai lá, compra o sapato, olha que legal. Passa num lugar, toma um café, descontrai. Você reduz a obsessão. Obsessão, ou seja, ficar preso naquilo. Os livros edificantes, coisas construtivas, fuja das coisas que nos destrói. Devemos fugir dos comportamentos primitivos e ir em busca de luz, de paz, de coisas construtivas, de amor, de fraternidade, de ajuda ao próximo, de fazer o bem. Essas coisas todas nos afastam da obsessão. A fascinação é aquela história da pessoa que estava com uma gripe, a gripe evoluiu para um negócio mais sério. Então, evoluiu para uma fascinação. Como eu estava dizendo, é um caso muito complicado a fascinação. Dificilmente vai ser eliminada só porque eu tenho consciência que eu estou obsediado. Não. É necessário um tratamento. E a subjugação, como dissemos, esse tratamento é muito profundo. E olha, vou repetir, há casos que a subjugação está tão profunda que acontece uma simbiose entre o espírito obsessor e a pessoa obsediada, que esse espírito vai continuar com ela até o desencarne. São expiações do passado. E veja, essas expiações afetam um membro da família, mas toda a família sofre. Toda a família acaba tendo um ataque. Às vezes o obsessor não é um espírito, mas é uma falange de espíritos. Eu falo isso e me dá um aperto aqui, por quê? Porque o que eu vou falar, o que é? Vamos nos desligar de tudo aquilo que não é construtivo, pensamentos, ações, palavras. Como é difícil você manter sempre um nível de palavras elevados. Quando você menos espera, você está estamos falando algo que não constrói. Não estou dizendo ser frio, ser insensível. Não, eu não faço assim porque eu sou... Não é isso. É viver com muita alegria, com muita paz, com muita fraternidade, amando muito, ajudando ainda mais. Eu acabei de ver um pequeno vídeo agora daquela historinha do cachorrinho do Chico, que estava muito doentinho, e uma pessoa lá, a chegada dele, quando ele trabalhava, deu veneno para o bichinho morreu, porque ele queria ajudar o Chico trabalhava o dia inteiro, depois ia para o centro espírita trabalhar, chegava de madrugada em casa, e ainda tinha que cuidar desse cachorro para depois fazer as coisas dele, dormir, para no outro dia cedinho levantar para trabalhar. E a pessoa sentiu dó e sacrificou o bichinho. Nessa de sacrificar o bichinho, o Chico ficou bravo, e o Emmanuel falou, não senhor, veja o que ela gosta, e o que ela gostar você dá de presente para ela. E ele foi pesquisar, ela queria ter uma máquina de costura. Ele comprou uma máquina de costura, pagou a prazo, porque ele não tinha dinheiro para comprar à vista, e deu para ela. E ela pediu desculpa, o que ela fez aquilo pensando na saúde do Chico, aquela coisa toda. Claro que eu daria para ela aquela máquina de costura, não, eu jogaria em cima dela a máquina de costura se ela matasse meu cachorrinho. Mas eu estou errado. Eu estou errado nesse comportamento. É muito difícil? Sim, é muito difícil. Mas precisamos treinar. Agora, quais são as causas das obsessões? O que leva um processo obsessivo? Ligações espirituais do passado. Ligações espirituais lá de outras encarnações, às vezes dessa mesmo. Sim. A lei de causa e efeito, ela é implacável. Mas, como disse Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Se você amar, se você ajudar o próximo,
se você fazer um empenho sobre-humano de se modificar, pode ter certeza que a obsessão vai sair fora. Você vai reduzir o processo obsessivo, você vai neutralizar o processo obsessivo. Como já falamos aqui em outros programas, você tem um problema orgânico. Se você mudar o teu pensamento, as suas palavras e suas ações, você elimina o problema. Porque o problema orgânico não está no corpo físico, está no espírito que reflete no corpo físico. A mesma coisa no processo obsessivo, que não deixa de ser uma doença, que pode levar a depressão, pode levar a coisas terríveis. Não vão nos deixar envolver. Mas como que eu não vou deixar envolver? Ame bastante. Perdoe ainda mais. Como disse Jesus, se te bater numa face, ofereça outra. Ah, mas isso aí, pelo amor de Deus, você tá louco, mano. Mas é assim que tem que ser. Quem está falando isso não sou eu, não. Quem sou eu? Não sei nada. É o Cristo que nos ensinou assim. Jesus, nosso mestre. E depois ele fala débitos morais e afinidade vibracional. Sim, se eu estou moralmente desequilibrado e estou afinado com coisas não muito elegantes, é óbvio que eu vou ter obsessão. É a lei da afinidade. Eu estou pensando em coisas negativas, em ódio, em maldade, em coisas que não somam coisas dentro de nós positivas. Eu vou atrair espíritos também desse gênero. Pronto, eu vou ganhar uma obsessão. Agora não é uma obsessão de processo kármico, mas uma obsessão conquistada nesta vida. E ligado muito a isso, ao débito moral, que a gente não tem a moralidade equilibrada, não tem a moralidade suficiente para não permitir isso, e afinidade vibratória com coisa legal, você também a falta de vigilância mental e emocional. A falta de vigilância emocional recai normalmente numa obsessão. E claro, a falta de vigilância moral, que eu e muitos seres humanos temos esse problema. De, quando menos espera, falar, poxa vida, pisei no tomate. Falei o que não devia, fiz o que não devia, pensei o que não devia. Mas o meu espírito ainda está problemático. Ok, tem consciência disso? Tem consciência. Então vou mudar. E aí é que está a grande sacada. É justamente nos posicionarmos para a mudança. No próximo programa nós vamos falar sobre os efeitos da obsessão, impactos físicos, efeitos psicológicos, prejuízos na vida social e profissional, médium e obsessão, como se livrar, qual é a psicoterapia adequada para isso. Mas isso nós vamos deixar para o nosso próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas, e vamos refletir nessa primeira fase do nosso programa, que é detectar a obsessão, é perceber a existência dela, no meio familiar, no meio profissional, no meio estudantil, onde for aí, na vida. Obsessão lá na casa espírita. Como? Sim, senhor. Sim, senhor. Tem um livro do Divaldo que ele fala do problema da obsessão no movimento espírita. E é extremamente grave. Extremamente grave. No começo desse programa eu dizia que, na minha opinião, um dos pontos mais importantes na doutrina espírita, sem dúvida, que é o amor, a caridade para a nossa evolução, mas há o problema da obsessão. A obsessão leva a pessoa à falência em todos os sentidos. A obsessão leva a pessoa a problemas profundos, emocionais e físicos. Então vamos combatê-la. Combatê-la com que ferramenta? Bom, eu já vou adiantando as ferramentas da semana que vem. Mas amar, leitura edificante, sim. O trabalho no bem e o trabalho no bem. Isso é imprescindível para que nós possamos nos livrar. E aquilo que o Emmanuel falou para o Chico, quando o Chico começou a trabalhar com o Emmanuel, também, né? Disciplina nos pensamentos,
nas palavras e nas ações. É isso, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima semana em mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Muito obrigado por participar do nosso programa e fiquemos todos na paz do Divino Mestre. Tchau, pessoal.